This call is now being recorded. Oficialmente, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma aula remota, e hoje estamos iniciando a apostila 2, tempo está passando rápido. Então, lá na apostila 2, a página 1, vou dar continuidade para os nossos estudos de função orgânica, mas de praxe, e como a aula de hoje é um tantinho curtinha, é curtinha, eu faço uma revisão, só que agora veja bem, está gravado, eu posso até colocar isso como prova. O que nós vamos ver hoje na revisão e na parte da matéria, eu aposto que vocês quiserem que isso vale uma questão na Federal do Paraná e uma questão da prova do Enem. Então, a aula de hoje é de extrema importância para vocês estudarem. Só que sempre quando é possível eu consigo fazer uma revisão antes de começar a aula de hoje. Então, o que eu vou revisar com vocês? Então, a apostila 2, a página 1. Apostila 2, página 1. Só que eu vou começar com uma revisão. A professora espera que eu vou anotar. Para quem quiser anotar, anote só os grupos funcionais e a nomenclatura. Não anote os exemplos, senão você vai perder muito tempo e vai demorar muito para você copiar tanta nomenclatura e tantos compostos que vão ser apresentados. Fechou? Então, o que acontece? Lá no começo da semana retrasada, melhor, acho que é 3 semanas atrás, eu comecei a falar com vocês sobre nomenclatura de compostos orgânicos. O que você viu como nomenclatura? Tem uma parte que você já memorizou. Todas as nomenclaturas, elas se baseiam em 3 partículas. Uma raiz, um meio e uma terminação. Tá lembrado? O que indica a raiz? A raiz indica a quantidade de carbonos. Você já guardou na memória. Para um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, deixa eu falar isso aqui, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, non, 10, dec. Você já decorou. Met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, non, dec. Essa é a parte das raízes. O meio. O meio indica o tipo da ligação. Se você tiver só simples ligações, o meio é an. Se eu tiver uma dupla ligação, o meio é em. Se eu tiver uma tripla, in. E se eu tiver 2 duplas, de. Então, raiz, número de carbonos, meio, tipo da ligação, e temos uma terminação. O que indica a terminação? A função. A primeira função orgânica que você estudou foi hidrocarboneto. Só tem hidrogênio e carbono. E qual é a terminação para um hidrocarboneto? O. A terminação é O. Aí você viu propano, você viu butano, você viu uma série desses compostos que só tem carbono e hidrogênio. Pois bem, na semana seguinte, não sei qual semana, nós começamos a mexer funções orgânicas oxigenadas. Oxigenadas. Primeira função que você estudou. Para quem quiser anotar, anote só essas telas de reconhecimento com nomenclatura. Não precisa anotar os exemplos com os nomes dos compostos. A não ser que seja rápido aí na parte da escrita. Só que aqui eu vou um pouco mais devagar. Então, o que acontece? Primeira função que vai me interessar é o álcool. Então, o que você precisa lembrar? O que caracteriza um álcool? O álcool tem esse grupo OH. Para quem lembra, deixa eu colocar aqui uma cor. Aqui vamos colocar uma caneta marca-texto. Uma coisinha mais fácil para vocês enxergarem aqui, ó. O álcool é caracterizado por esse grupo OH. Esse grupo OH, ele tem um nome especial. Como é que é o nome especial desse grupo OH? Hidroxila. Hidroxila. Quando essa hidroxila estiver preso num carbono de simples ligações, eu vou ter um álcool. Professor, nomenclatura de álcool. Eu até coloco a nomenclatura, mas não precisa se preocupar, porque você vai precisar de uma raiz, met, et, prop, but, um tipo da ligação e qual é a terminação para um álcool? Ol. A terminação para álcool é ol. Ponto. Resolve o material. Tá, professor, mas tem uma outra nomenclatura. Tem uma segunda nomenclatura. Só que essa nomenclatura usual é muito rara de aparecer em prova, por quê? Porque ela denuncia qual é a função, tá na cara, ó. Álcool radical mais a terminação ico. Não faz sentido numa prova objetiva eles cobrarem assim, ó. Assinale a alternativa que traz a função do álcool etílico. Ele já fala que é álcool, então não faz sentido cobrar esse tipo de sistema. Agora, a nomenclatura oficial, ela é importante. Raiz mais meio mais álcool. Ou o nome álcool traz a terminação do composto. Então, não precisa se preocupar com a nomenclatura. Aliás, todos os compostos que terminarem em ol indicam a presença dessa hidroxila. Até trago exemplos, ó. Lembrando que
Esses slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+, está tudo lá. Então, veja bem, só para vocês entenderem. 2 átomos de carbono et, simples ligações AN, como tem a hidroxila ol, et, an, ol, etanol. Ponto, resolve. Nomenclatura usual, álcool mais o radical. Deixa eu só voltar um pouquinho, que isso aqui é importante. Professor, aqui é a raiz e aqui é radical. Qual que é a diferença? Raiz é met, et, prop, but. Radical é metil, etil, propil. Tem uma diferença entre raiz, met, et, prop, e radical, que é metil, etil, propil. Vai um il. O radical sempre tem a terminação il. Essa é a diferença que você tem. Então, aqui você vai ter 2 átomos de carbono, vem a nomenclatura. 2 carbonos, simples, terminação ol, álcool, etil. O nome desse radical, que não dá para ver direito aqui, ó, o nome desse radical que tem 2 carbonos é o etil álcool etílico. Segunda nomenclatura, 1, 2, 3, são 3 átomos de carbono próprio, tem simples ligações AN, e como essa hidroxila poderia trocar de posição? Repare que o OH está no carbono 2, mas ele também poderia estar no carbono 1, portanto, prop, AN, 2-ol, ou 2-propanol, seria a nomenclatura. E o radical que tem 3 carbonos é um propil. Se ele estivesse em uma das pontas, seria N-propil, mas como ele está no carbono do meio, é o isopropil. Ponto. É assim que você vai mexer com as nomenclaturas. Então, como eu falei, os slides já estão disponíveis, não perca tempo colocando esses exemplos, porque é o assunto da aula da semana retrasada. Está tudo lá com vocês, já deve ter no seu caderno, porque são os mesmos slides que eu estou utilizando. Próxima função, que também tem hidroxila. Aplicação do álcool usado como combustível, desinfetante, e aqui na ponta direita, dificilmente alguém conhece no outro lado da tela, como bebida alcoólica. Teve um feriado aí que a gente foi viajar, mas geralmente nesses feriados você bebe chocomilk, você bebe capo de uva, ou água mineral sem gás. Assim funcionam as festas de final de ano, assim funcionam esses feriados aí. Mas, de qualquer maneira, algumas aplicações para o nosso amigo etanol. Agora, próxima função, repare que ela também tem a hidroxila, também tem o grupo OH, só que o grupo OH, ele está preso num carbono de dupla ligação. Dupla ligação. Então, significa que eu tenho qual função orgânica? Enol. O álcool tem hidroxila, só que o álcool, a hidroxila está no carbono de simples. Quando a hidroxila estiver no carbono de dupla, enol. É isso que você precisa memorizar. Que o álcool está no carbono de simples e o enol está no carbono de duplo. E para ajudar, repare que eu tenho o meio em. O que representa o em? Dupla. E o que termina com ol? Álcool. Não. O que termina com ol é hidroxila. Portanto, a terminação ol indica que eu tenho uma hidroxila num carbono em. Hidroxila num carbono de dupla. Olha que lógica que essa química orgânica tem. Então, hidroxila no carbono de dupla, enol. Tem um exemplo aqui embaixo, ó. 2 átomos de carbono et, dupla ligação em, mais a terminação o. Aliás, ol, porque tem a hidroxila. Etenol. Essa seria a nossa aplicação. Uma das maiores aplicações para esse enol está presente nos vinhos. Tanto que você já ouviu falar em enólogo que trabalha com vinho, ou então enoteca, onde vende vinho. Então, o enol está presente dentro desse material que muitas vezes a gente utiliza no nosso dia a dia ou algum evento especial. Está aí o etanol que é presente no vinho. Outra função que tem hidroxila, cuidado aqui, ó. Repare que as 3 primeiras funções que nós já vimos na semana retrasada é uma revisão de 4 semanas praticamente aqui. Eu tenho hidroxila. Ah, professor, é álcool? Não. O álcool, quando está preso no carbono de simples. Se ele estiver no carbono de dupla, é um enol. E se ele estiver na cadeia aromática, ele é um fenol. Gravaram bem isso? Álcool está preso no carbono de simples, se estiver no carbono de dupla, é enol. E se estiver preso na cadeia aromática, é um fenol. Ponto, fecha. Nomenclatura não me preocupa, porque o próprio nome fenol está presente na nomenclatura. Ou então, no lugar da palavra fenol, você pode encontrar hidroxi, de hidroxila, benzeno da cadeia aromática. Particularmente, eu falo que hidroxibenzeno é mais fácil de acertar, porque eu tenho hidroxi, tenho hidroxila e tenho benzeno. OH preso no benzeno, fenol.
assim que funciona esse sistema. Tá, professor, e como é que se dá uma nomenclatura para esse composto? Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Repare que eu tenho um radical. Qual que é o nome desse radical que está representado na forma de CH3? Ah, professor, é um metil. Só que eu tenho que numerar, porque esse metil ele pode ter outras posições na cadeia aromática. Então, ele está preso no carbono 2, então a nomenclatura fica assim: 2-metil-fenol. Ponto. Ou então, 2-metil-hidroxibenzeno, porque o fenol pode ser substituído por hidroxibenzeno, ou então, para quem lê um pouquinho mais aquém, posição 1,2, 1,3 e 1,4 de cadeia aromática, ela recebe designações orto, meta e para. Como aqui eu tenho a posição 1,2, a posição 2 é a posição orto. Se fosse posição 1,3 seria meta, e se fosse posição 1 seria a posição para. Então, ortometilfenol, ou o nome comercial que não precisa saber, que é chamado de ortocresol, onde que eu uso grande parte desses cresóis na forma de desinfetantes. Então, provavelmente você deve ter um desinfetante em casa, e esse desinfetante, a sua base, é um fenol. Então, aí tem as 3 primeiras funções, para não esquecer. Álcool preso no carbono de simples, enol no carbono de duplo e fenol preso na cadeia aromática. Professor, e a nomenclatura? Não precisa. Álcool, terminação ol, enol, terminação ol e fenol, fenol. Não precisa se preocupar com a nomenclatura. Esqueça isso. O vestibular vai ficar bem mais fácil para vocês acertarem. Vou continuar. Semana passada você viu essa função, que é uma função extremamente importante para o nosso vestibular. Eu vou insistir nela. C-dupla-O presa OH. C-dupla-O presa OH. Ácido carboxílico, carboxílico. Repare que ele já está dando qual é a terminação do nosso composto. Ou então, de forma simplificada, COOH. Então, C-dupla-O presa OH, ou de forma simplificada, COOH. Como é que eu dou nomenclatura? Para quem quiser anotar isso aqui é bom anotar. Como é que eu reconheço as funções? De preferência, vai colocando no caderno organizado, que é um resumo importantíssimo para o seu vestibular. Está gravado, você pode me cobrar depois. Pelo menos uma questão da Federal do Paraná e pelo menos uma questão do Enem sai da aula de hoje. Certeza, uma das questões da prova sai da aula de hoje. Então, reconhecimento e nomenclatura de compostos orgânicos é sagrado em qualquer tipo de prova. Gravaram lá? C-dupla-O presa OH. Ácido carboxílico, já tem a nomenclatura. Como é que eu faço a nomenclatura? Ácido, já diz o que está acontecendo. É um ácido, aí você vê quantos carbonos tem. Met, et, prop, but, vê o tipo da ligação e acrescenta a terminação ico. Só que se você levar ao pé da letra, eu teria o seguinte: ácido etanico, butanico, pentanico. A língua portuguesa se intromete aí e pede para acrescentar a letra O para um processo chamado eufonia, que melhora a pronúncia. E realmente melhora a pronúncia. Ácido etanico, ácido propanico. Se você colocar a letra O, vai ficar ácido etanóico, ácido propanoico, ácido pentanóico. Fica melhor a pronúncia, fica até mais suave vocês ouvirem essas palavrinhas. Agora, isso aqui é obrigação de vocês. Nomenclatura usual. Aqui não tem nenhuma chance de você lembrar qualquer tipo de sistema. Ácido mais a origem. A origem precisa ser memorizada. Precisa ser memorizada. O que eu fiz? Montei um esqueminha para você não esquecer. Se o seu ácido tiver apenas um carbono na estrutura, é o ácido fórmico, porque vem da formiga. 2 carbonos acético, porque vem do acéton, que significa azedo, encontrado no vinagre. 3 carbonos propiônico. Pró, formador, pion, gordura. O formador de gordura. E 4 carbonos butírico, porque vem de butter, da manteiga, quando fica rançosa, ácido butírico. Professor, eu vou ter que decorar isso? Vai ter que decorar. Porém, eu te dou algumas dicas para facilitar a tua vida. Repare que o ácido acético tem um et aqui, ó. Esse et indica a presença de quantos carbonos? 2. Acético tem 2 carbonos. Prop, 3, but, 4. Portanto, o único ácido que você realmente precisa decorar é o ácido que tem um carbono, ácido fórmico. Porque na tua prova eles vão fazer o seguinte, ó,
Eles vão colocar uma estrutura, que tem ácido, e vão colocar uma segunda coluna. Daí você ou vai relacionar as colunas, ou vai brincar de verdadeiro e falso. Ele vai falar assim, esse composto é o ácido acético. Tá, professor, como é que eu vou saber se é o ácido acético? Desse tem Et. Se tiver 2 carbonos, é o ácido acético. Se não tiver 2, não é. Falso. Butírico tem 4 carbonos, propiônico tem 3, e o fórmico é o único que realmente você precisa decorar, que só tem 1 carbono. Anotado isso aí? Vou te dar exemplos disso, porque essa nomenclatura aqui é importante. Primeiro composto, vamos fazer mentalmente a nomenclatura. 2 carbonos, Et. Tipo da ligação entre os carbonos, simples, an. E qual é a terminação para ácido carboxílico? Ico. Ficaria etanico. Só que daí você acrescenta a letra O, o que você vai ter? Et, an, mais o oico. Ácido etanóico. Só que esse ácido etanóico tem 2 carbonos, portanto, ele tem um nome de origem chamado de ácido acético. Então, isso aqui é só para fazer a lembrança. Na realidade, aqui, ó, eu fiz um pequeno erro. Eu deveria ter colocado a palavra ácido também na frente do etanóico. Então, tem vestibular que coloca, tem vestibular que não. Mas a nomenclatura oficial recomenda colocar ácido, raiz, meio, terminação, ico com a letra O, para melhorar a pronúncia. Vê se vocês compreenderam. Aqui embaixo, quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4 carbonos. Raiz para 4, buti. Tipo da ligação, simples, an. Qual é a terminação para ácido carboxílico? Ico. Acrescenta a letra O, o que você tem? Buti, an, oico. Ácido butanoico. E como ele tem 4 carbonos encontrado na manteiga, butter, ácido butírico. É assim que você vai mexer com a nomenclatura de ácido carboxílico. Importante. Agora, também na semana passada, C-O presa a hidrogênio. Deixa eu parar um pouquinho aqui, ó, que preciso fazer esse comentário aqui. Esse C-O, ele tem um nome especial. Vou começar a desafiar vocês. Ali no chat nós temos um espaço justamente para vocês agora começarem a participar. Muitas vezes fica só chato anotar, então eu quero que vocês comecem a participar. Para quem lembra, como é que eu chamo esse grupo C-O? Lá na aula passada eu falei que o grupo OH é hidroxila. Se alguém puder colocar o nome aí até para vocês anotarem com mais facilidade, a gente já colocou ali, a gente já participando, carbonila, perfeito. Carboxila não, Vinícius, carboxila é o ácido. Isso aqui é chamado de carbonila, carbonila. Então, ali como a Carolina e o Leonardo escreveu, só que só com B, tá, Leonardo? É carbonila. Então, para quem for anotar, o que a Carolina escreveu é o correto, carbonila. Carbonila, não duplica o B ali. Então, essa carbonila, quando está presa a hidrogênio, é um aldeído. Aldeído. Mensagem subliminar. Como é que eu vou dar nomenclatura para um aldeído? Raiz, mais meio, mais a terminação, aldeído. Então, ele já diz qual é a nomenclatura. Então, vocês comecem a fazer esses nuances aí, que você não precisa decorar muita nomenclatura de química orgânica. O que você precisa lembrar é o grupo. Álcool, enol, fenol. Ácido tem carboxila. Aproveitando quem escreveu ali, ó, o Vinícius. O ácido carboxílico tem a carboxila, que é o C-O-OH. É importante que vocês notem aí, porque quando tem C-O-OH, é um ácido. C-O presa a hidrogênio é um aldeído. Terminação al. Nomenclatura usual. Aldeído mais a origem. Professor, que origem que é essa? A mesma dos ácidos carboxílicos. Se eu tiver um aldeído com apenas 1 carbono, aldeído fórmico. Aldeído com 2 carbonos, aldeído acético com 3 propiônico com 4 butírico. Essa origem, ela vale tanto para ácido quanto para aldeído. Quer ver os exemplos? Tá lá. C-O preso a H. Primeiro você percebe que eu tenho uma carbonila presa a hidrogênio. Opa! Carbonila presa a hidrogênio é um aldeído. Aldeído. Um carbono MET simples, an, terminação para aldeído, al, metanal. Aldeído para um carbono, aldeído fórmico, lembrando o nome de origem para um carbono fórmico, e ele tem um nome comercial chamado de formol. Importante saber esse nome comercial para esse composto. Salão de beleza utiliza lá no cabelo, utiliza na unha, você vai encontrar formol em laboratório de biologia, anatomia e também em alguns desinfetantes clássicos do dia a dia. Só para treinar a nomenclatura. 2 carbonos primeiro.
eu tenho C dupla O preso H. C dupla O preso H é um aldeído. 2 carbonos et, simples an, terminação al, etanal. Aldeído acético. E também ele é chamado de acetaldeído, ou seja, é um aldeído com 2 carbonos. Prazo. Você vai fazer esse tipo de relação. Então, fica mais fácil trabalhar com esse material. Outra função. Novamente temos uma carbonila entre 2 R's. Professor, o que é esse R? Esse R pode ser a raiz, se você pensar em nome oficial, ou radical, se você pensar em nome usual. Mas esse R indica uma certa quantidade de carbonos, no mínimo 1. O máximo vai ao infinito e além. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma carbonila, mas eu tenho que ter pelo menos um carbono à esquerda e pelo menos um carbono à direita. E aí viu, caiu em prova. Qual que é o mínimo de carbonos que eu preciso ter numa cetona? Qual é o mínimo de carbonos que eu preciso ter para conceber uma cetona? Peraí, C dupla O, já tem um carbono ali. Eu preciso ter um carbono para a esquerda e pelo menos um carbono para a direita. Portanto, qual é a menor cetona que eu posso montar? Uma cetona que tem 3 carbonos. Inclusive, ela é a mais importante de todas dessa série. Então, cetona. Olha como é importante essas mensagens subliminares. O aldeído termina com al. Qual vai ser a terminação para uma cetona? Ona. Terminação ona. Reparem que até agora, nenhuma função orgânica precisa ser memorizada em termos de nomenclatura. O que você precisa decorar, memorizar, trabalhar é o reconhecimento. O que é um álcool, o que é um enol, o que é um fenol, o que é um ácido, o que é aldeído, o que é acetona. Isso precisa saber. Agora, a nomenclatura não me assusta, ó. Raiz, prop, but, pente, tipo da ligação e a terminação ona. Radicais mais a palavra cetona. Professor, que radicais? Esses 2 R's. E um detalhe, se esses 2 radicais forem iguais, e o nome do radical. Se esses radicais forem diferentes, dá-lhe ordem alfabética. Ah, tem um metil e um etil. Então, o etil vem primeiro pela ordem alfabética. Assim funciona. Vamos aos exemplos. O exemplo acetona mais importante de todas. 1, 2, 3. 3 carbonos próprios, simples ligações. Professor, tem uma dupla ligação. Tem, só que está entre carbono e oxigênio. Não vale. O que vale só o que está entre carbonos. Então, prop, an. E qual é a terminação para cetona? Ona. Propanona. Nome dos radicais. Repare que eu tenho um radical metil à esquerda e outro radical metil à direita. 2 iguais, dimetil, cetona, e essa é a popular acetona. Aquela acetona, aquele líquido que você utiliza em casa para remover o esmalte da unha, tem essa nomenclatura oficial e usual. Até dou uma outra nomenclatura aqui embaixo para você sempre ilustrar. 5 carbonos pente, simples an, como a carbonila pode trocar de posição, para que aqui ela está no carbono 3. Se eu colocasse aqui, ó, nesse carbono, continuaria sendo o carbono 3? Não. Então, significa que eu preciso numerar a cadeia para mostrar a posição da carbonila. 3 ona, ou seja, pente, 5 simples an, 3 onde está presa a carbonila na cadeia principal. Então, só um exemplo para mostrar como se dá a nomenclatura para cetona. Pois bem, até agora, nenhum problema. Vou voltar. Álcool, hidroxila no carbono de simples, terminação ol. Enol, hidroxila no carbono de dupla, terminação ol. Fenol, hidroxila na cadeia aromática, terminação fenol. Ácido carboxílico, C dupla O presa OH, terminação ico. Aldeído, carbonila presa hidrogênio, terminação al. Cetona, C dupla O entre radicais, terminação ona. Até agora nada. Isso que você precisa lembrar. Agora eu tenho 2 funções, 2 que merecem um pouco mais de cuidado. Primeira função está aqui, ó. Presta bem atenção na frase. Ela é ridícula, mas ela funciona para 2 grandes problemas que você vai enfrentar. Primeiro, eu tenho um oxigênio, primeira informação está na primeira frase. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Como é que eu vou dar o nome de uma função em que eu tenho um oxigênio eternamente sozinho entre radicais? Ah, professor, um éter. Sim, é um éter. O oxigênio está eternamente preso entre radicais. Tá? Como é que você vai dar a nomenclatura? Perceba aqui.
Como o oxigênio ele separa duas raízes, uma raiz à esquerda e uma raiz à direita, você vai observar qual dessas duas raízes é a menor. A menor. Vai colocar essa menor raiz e vai grudar o oxi do oxigênio. Metóxi, etóxi, propóxi. São exemplos clássicos que você encontra. Aí sobra o quê? Vai sobrar só carbono e hidrogênio. Então, você vai ver quantos carbonos tem nesse resto, vê o tipo da ligação e coloca a terminação O. Metóxipropano, metóxipentano, é assim que você vai mexer. Tem uma outra nomenclatura que é difícil cair em prova, por quê? Porque ele já mostra o que você está trabalhando. Éter mais radicais, é plural. Radical para a esquerda, radical para a direita. Se os radicais forem iguais, di. Se os radicais forem diferentes, dá-lhe ordem alfabética e acrescenta a terminação ico. Vamos aos exemplos. Aqui é importante fazer o comentário. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse primeiro composto aqui, ó, eu tenho um carbono para a esquerda e 2 carbonos para a direita do oxigênio. Eu tenho um oxigênio eternamente sozinho. É ridículo, não funciona muito bem. Qual desses dois lados apresenta a menor raiz? Ah, professor, o lado esquerdo. Então, um carbono mete, gruda o oxi do oxigênio, metóxi, 2 carbonos et, simples an, terminação o, metóxi, etano. Nome usual, éter, eu tenho radical metil e etil. Metil e etil. Quem que vem primeiro na nomenclatura? Dá-lhe ordem alfabética. O etil vem primeiro, o metil vem depois e coloca a terminação ico, éter, etil, metil. Pronto, aqui temos um exemplo clássico para esse sistema. Aqui embaixo já não dá problema, por quê? Eu tenho 2 carbonos para a esquerda e 2 para a direita, então vai ser et nos dois lados. Etoxetano, éter dietílico, e o éter sulfúrico é o nome comercial. Vocês vão ver depois no decorrer do nosso curso que o éter sulfúrico, ele é obtido pela desidratação do etanol no ácido sulfúrico. Então ele recebe essa designação, mas é o nome comercial. Não precisa se preocupar com essa nomenclatura que está em azul, só o que está em preto e em vermelho nessas nomenclaturas. Isso é um éter. Então grave bem. O éter é um oxigênio eternamente preso entre radicais. A frase é ridícula, mas ela te ajuda muito na hora da prova. Outra função problemática, vocês viram também na semana passada, é uma função chamada éster. Eu vou um pouquinho mais com calma, porque ela merece o cuidado de vocês. Primeiro, para e olha para mim aqui. Se no lugar da minha mão tivesse um H, um hidrogênio, o que eu teria se eu fosse C dupla O presa OH? Se aqui fosse um OH, eu teria o quê? Um ácido carboxílico. Portanto, o que é um éster? Éster é um composto orgânico derivado de ácido carboxílico pela substituição do hidrogênio por um radical. Olhem bem, se no lugar da minha mão tivesse um H, seria um ácido. Aí eu vou tirar esse hidrogênio e no lugar eu vou colocar um radical. Metil, etil, propil, essas coisas do gênero. Como é que eu faço a nomenclatura para um éster? Então, olhem bem, pare bem e preste atenção. Éster é um composto orgânico em que eu troco o hidrogênio do ácido por um radical. E como eu estou trocando a nomenclatura de ácido, obviamente eu vou usar a nomenclatura do ácido para dar a nomenclatura do éster. Vou trocar a terminação ico do ácido. Professor, como assim? Todo ácido carboxílico termina com ico. Etanóico, propanóico, butanóico, pentanóico. Troca esse ico para ato. Etanóico, etanoato, propanóico, propanoato, butanóico, butanoato. Inclusive os nomes de origem. Formico, acético, propiônico, butírico. Troca ico para ato, vai dar formato, acetato, propionato, butirato de o nome do radical. A professora não é tão difícil. É a função que mais vezes hoje aparece nas provas modernas. Primeiro, por quê? Eu preciso saber a nomenclatura de ácido para depois dar a nomenclatura de éster. Então, essa tem 2 trabalhos. O reconhecimento dele, que é o C dupla O presa O, e o radical. E muitas vezes esse O e radical está para o lado esquerdo. Ele começa radical O, C dupla O. Então, tem que tomar cuidado para onde que está o som do C dupla O, para evitar confusão na hora que você for dar a nomenclatura para o éster. Tem 2 exemplos, quer ver? Olha para cá. Primeiro, esqueça um pouquinho a nomenclatura, só olha para cá. Como é que você daria nome para esse ácido se no lugar da minha mão eu tivesse um H? CH3, C dupla O presa OH. Peraí.
ácido tem 2 carbonos, simples-an, ácido carboxílico, termina com ico. Seria o etanóico ou ácido acético. Etanóico ou acético. Só que agora não tem mais o H. Eu troquei o hidrogênio por esse radicalzão aqui, ó. Portanto, troco o ico para ato, em vez de etanóico vira etanoato, em vez de acético vira acetato. Acetato de... Qual é o nome desse radical preso dentro dessa minha informação aqui? Ah, tá, isobutil. Mas por que é isobutil? Primeiro você vai pensar aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos é butil. Só que quando se estudou radicais, você vai lembrar que existem 4 radicais butil diferentes. N-butil. N, quando os 4 carbonos são bonitinhos e enfileirados um atrás do outro. Esse é o N. Sec-butil, quando está preso no secundário. Terci-butil, quando está preso no carbono terciário. E o isobutil, quando nenhum dos anteriores. Deu uma travadinha, mas eu vou explicar. N-butil, quando os 4 carbonos são enfileirados, que não é. Sec é uma abreviação de secundário. Se vocês observarem esse carbono aqui, ó, ele está preso com oxigênio que não vale, e só está preso a 1. Se ele só está preso a 1, ele é um carbono primário. Logo, ele não é sec-butil, não é terci-butil, ele só pode ser isobutil. Então, se tem o etanoato de isobutila ou acetato de isobutila, a essência do morango. Então, se porventura hoje você pegou uma bala, um chocolate, um sorvete, alguma coisa que tenha morango lá dentro, não tem morango. Tem uma essência artificial chamada acetato de isobutila. Aqui embaixo, mais uma vez pensando. Se no lugar da minha mão tivesse um H, seria CH3, CH2, C, dupla O, presa OH. Como é que é o nome do ácido? Do ácido, se no lugar da minha mão tivesse um H. Peraí, 3 carbonos prop, simplesan, terminação oico, propanoico. Nome usual, propiônico. Troca ico para ato, vai virar o quê? Propanoato, propionato de, e aí o nome desse radical, esse que está fácil, só tem 2 carbonos, é o etil ou etila. Propanoato ou propionato de etil. É assim que você vai mexer com essas nomenclaturas. Agora, por desencargo de consciência. Tem 3 funções que eu vou apresentar, e essas 3 funções, elas raramente vão aparecer na prova, mas como 2020 está sendo um ano raro também, é importante fazer o comentário. E é uma revisão também de matéria. Reparem que, se no lugar da minha mão tivesse um H, C dupla O presa OH, eu teria um ácido carboxílico, concordam? Só que eu vou tirar esse hidrogênio do ácido, e o que eu coloco no lugar? Um metal. A professora é um éster. Não. O éster eu troco o hidrogênio por um radical, metil, etilpropil. O sal de ácido eu troco o hidrogênio por um metal, um sódio, um potássio, um cálcio, um magnésio, um alumínio. Sempre vai ter um metal nessa história. Tanto que é derivado de ácido que a nomenclatura é muito parecida com o do éster. Vou trocar a terminação ico do ácido carboxílico para ato, preposição de, e o nome do radical. Isso aqui agora não é mais radical, é nome do metal. Sal de ácido tem um metal no lugar do radical. Aí é uma nomenclatura de éster. Só que éster tem radical, aqui tem um metal. Até dou um exemplo ali embaixo. Ó. É só para constar. Eu tenho 2 átomos de carbono. Seria o ácido etanóico ou acético. Dá para ver bem? Dá para ver bem. Então, 2 átomos de carbono. Et-an-oico. Etanóico ou acético. Troca ico para ato, vai virar etanoato ou acetato de sódio. Pronto. Está feita a nomenclatura. Professor, difícil cair em prova? Difícil. Mas, de qualquer maneira, você já tem noção. Sal de ácido tem a mesma nomenclatura de éster, porém, no lugar do radical, o metal. Ponto. Fecha o sistema. Próxima função, também por desencargo de consciência. Semana passada, eu havia feito o seguinte comentário. Anidrido, eu tenho um oxigênio, e esse oxigênio aí, ó, ele está preso entre 2 carbonilas. O oxigênio está preso entre 2 carbonilas, é a função anidrido. Até na semana passada eu falei que ele tem uma analogia. O oxigênio central como se fosse a cabeça e os 2 braços comemorando o gol do Paraná. Aí vocês secaram tanto o Paraná que o Paraná perdeu ontem. Então, a secada de vocês fez o Paraná perder. Se bem que também o Coxa e o Atlético não ganharam, então menos mal. Então, o oxigênio central à cabeça e os 2 braços comemorando. Por exemplo, a vitória do Palmeiras hoje sobre o Corinthians também é um motivo para comemorar. O oxigênio com os 2 braços levantados, a função do anidrido.
Professor, eu vou me preocupar com a nomenclatura? Não, porque é anidrido e o nome do ácido. Simples. Quer ver? Ó, vou te dar um exemplo aqui embaixo. Ó. Eu tenho dois carbonos para cá e dois carbonos para lá. Como é que é o nome do ácido que tem dois carbonos? Etanóico ou acético. Então, anidrido etanóico ou anidrido acético. Qualquer um dos dois resolve. Então, a função do torcedor, vocês me secaram para na semana passada, então, é um oxigênio com os dois braços, como se fosse a comemoração de alguma coisa. E aí, por desencargo, mas total de consciência, tem uma última função, que também é derivada de ácido, se no lugar da minha mão tivesse o OH. C dupla O, OH. Sai a hidroxila inteira e entra um halogênio. Professor, por que agora sai a hidroxila? Porque a hidroxila tem carga negativa. Se você colocar flúor, que tem carga negativa, cloro, que tem carga negativa, tem que sair a hidroxila inteira para colocar um halogênio. É o chamado haleto de ácido ou haleto de acila. O ácido pode ser trocado também por acila. Nomenclatura haleto de, ou seja, fluoreto, cloreto, brometo de, raiz mais meio mais a terminação o-ila. Vou dar um exemplo lá embaixo, ó. Cloreto, cloro, de, 2 carbonos et, simples an, terminação o-ila. Cloreto de etanoíla. Ponto. Fecho agora a minha revisão. Todas as nossas 3 últimas aulas estão revisadas nesses minutos que eu gastei desse material. Professor, mas é importante essa revisão? Importantíssima. Primeiro por quê? Na hora que você pegar a sua apostila e começar a fazer os exercícios, você vai ver que vai ter exercício que vai depender da aula da semana passada, da semana retrasada, de 3 semanas atrás e da aula de hoje. Por quê? Porque na aula de hoje você vai começar a ver o quê? As funções orgânicas nitrogenadas. Nitrogenadas. E, novamente, eu vou fazer uma aposta pública. Uma das possíveis moléculas que você vai encontrar em prova vai ser a cloroquina ou hidroxicloroquina. E essa hidroxicloroquina, obviamente, tem cloro e tem uma outra função que você vai ver agora. Então, a função orgânica nitrogenada. A primeira boa notícia. Eu não vou me preocupar com nomenclatura. Por quê? Porque todas as funções nitrogenadas que eu vou mostrar aqui, o nome da função aparece na nomenclatura. Então, na hora que você encontrar a função, você já sabe que ali tem o nome do composto. Quer ver a primeira função que vai me interessar é uma função chamada amina. Professor, por que é chamada de amina? Porque é uma função derivada da amônia. O que é amônia? É NH3. Um nitrogênio com 3 hidrogênios. Se porventura você trocar um destes hidrogênios, pode trocar todos, mas se você trocar pelo menos um desses hidrogênios por um carbono, aí você vai ter uma função orgânica chamada amina. Reparem que o nosso nitrogênio ele tem 3 ligações. Se uma dessas ligações tiver um carbono, pelo menos um carbono, eu tenho uma função chamada amina. Como que eu dou nomenclatura para amina? Tem 2 formas de você dar nomenclatura. Aqui não é oficial e usual. São 2 formas de você dar nomenclatura. Primeira forma, se você souber o nome do radical. Como assim? Professor, eu sei o nome do radical. Você sabe o nome do radical? Metil, etil, propil, butil. Aí você sabe que existe um fenil, um benzil e um vinil. E ponto final. Se imagine que tem um composto que tenha 20 carbonos. Como é que você vai dar o nome do radical que tem 20 carbonos? Ou então, eu tenho um outro composto em que existe amina e um outro composto, como acontece na biologia, no aminoácido. Então, existem 2 formas de você dar nomenclatura. Quando você souber o nome do radical, coloca o nome desse radical, metil, etilpropil, e gruda a palavra amina. A função amina aparece na nomenclatura como parte final amina. Agora, se o nosso radical for complexo ou for um composto mais complexo, o nitrogênio passa a ser um radical. Aí o nitrogênio está pendurado da cadeia principal. Como é que você vai dar o nome do radical que tem nitrogênio? Amino. Então, assim como tem metil, etil, propil, hidroxila, você vai usar pronitrogênio amino, mais o nome do composto. Então, quando o radical for muito complexo, a cadeia for muito complexa, você vai utilizar o amino como radical. Professor, tem como dar exemplo? Sim, agora sim vocês podem anotar. Agora sim estamos na aula correta da semana. Vou te dar alguns exemplos. Te dou 4 já de cara.
Como que eu vou dar a nomenclatura para esses compostos? Primeiro, lá em cima, aqui na ponta esquerda. Alguém lembra o nome desse radical? Deixa eu colocar aqui. O nome desse radical CH3. Ah, eu sei, o nome desse radical é metil. Ponto. Você já sabe o nome do radical, então fica metil e gruda amina. Metilamina. Ponto. Resolve a nomenclatura. Tá, professor, em Bhaskara? Não tem Bhaskara, não tem trejeito, não tem secante, não tem nada. É o radical mais a terminação amina. Amina é obrigatório na nomenclatura final. Vou dar outro exemplo aqui ao lado. Repare que aqui eu tenho um radical que é metil e outro radical que é metil. Eu tenho dois radicais metil iguais. Quando tenho dois radicais iguais, que prefixo que eu vou utilizar? Di. Então, você vai usar, opa, só para amina metano, dimetil, mais a palavra amina. Dimetilamina. Gruda tudo, vem numa única apresentação. Em sua esquerda, eu tenho um radical, deixa eu colocar aqui, mais fácil. Tem um metil aqui na ponta esquerda, metil na ponta direita e mais um metil aqui embaixo, na parte inferior. Três iguais. Qual que é o prefixo que indica três vezes? Tri. Trimetilamina. Trimetilamina. Ponto. Resolve esse sistema. Deixa eu só dar uma pequena parada estratégica aqui, ó, nesses três compostos. Não precisa anotar. Existe dentro da cobrança do vestibular uma classificação de amina em primária, secundária, terciária. O que isso significa? O nitrogênio só está preso a um carbono, portanto, eu tenho uma amina primária. O nitrogênio está preso a 2 carbonos, é uma amina secundária, e o nitrogênio está preso a 3 carbonos, é uma amina terciária. Fácil. Nitrogênio preso a um carbono, primário. Nitrogênio preso a 2, amina secundária. Nitrogênio preso a 3, terciária. Tá, professor, se estivesse preso a 4, se estivesse preso a 4, mas não está, seria uma amina quaternária. Seria essa a classificação que você tem. Agora, dá uma olhadinha nesse composto aqui. Eu vou começar a desafiar vocês um pouquinho. Como é que você daria nome para esse composto? Primeiro, como é que é o nome desse radical que eu tenho à esquerda? Ah, um carbono metil. Perfeito. À direita, 2 carbonos é um etil. E para baixo, eu tenho um radical que tem 3 carbonos. Opa, 3 carbonos é propil. Só que existem 2 radicais propil diferentes. N-propil e isopropil. Como é que é o nome desse radical em que os 3 carbonos são bonitinhos e enfileirados um atrás do outro? É o N ou o isopropil? Como eles estão enfileirados, é o N-propil. E agora? Eu tenho metil, etil e N-propil. Quem vem primeiro na nomenclatura? Aí você vai lembrar das regras lá de 4 semanas atrás, há um mês atrás, em que você viu que quando tiver algum embate dentro da química orgânica, o desempate sempre se dá pela ordem alfabética. Logo, etil vem primeiro, aí vem o metil, N-propil e a palavra amina. É um nome extenso, mas você vai ter etil, está em cores diferentes. Etil, metil, N-propil e gruda a terminação amina no último radical. Etil, metil, N-propil, amina. Talvez a maior dificuldade que se tenha é você falar o nome completo sem gaguejar. Etil, metil, N-propil, amina. Ponto. Resolve a nomenclatura. Essa é uma nomenclatura clássica para compostos simples. E se eu tivesse um composto mais complexo, como, por exemplo, lá na ponta esquerda, que tem uma outra coisa que eu vou pedir para vocês anotarem. Primeiro, alguém lembra o nome desse radical que está preso à cadeia aromática? Aliás, vou fazer esse desafio para vocês. Quero que vocês escrevam bem rapidinho ali no chat. Falei errado, tem vontade. Como é que é o nome desse radical que só tem a cadeia aromática? Eu vou adiantar. Ou é fenil ou é benzil. Um dos dois é o nome desse radical. Quero que vocês arrisquem. Só quero fazer um pequeno teste. Esse radical que só tem a cadeia aromática é um fenil ou um benzil? Anotem, escrevam ali, quero ver como é que vocês estão notando esse material. Aí tem gente falando que é benzil, tem gente falando que é fenil. Qual dos dois radicais que eu tenho? Esse radical é um radical fenil. Esse radical é fenil. Por quê? Porque se eu tivesse no lugar do nitrogênio uma hidroxila, eu teria um fenol. O fenil é derivado do fenol. Se lá em cima eu tivesse uma hidroxila, eu teria um fenol. Por curiosidade, o que é o benzil? Benzil é isso daqui, ó. Benzil é uma cadeia aromática, só que ao lado dessa cadeia aromática tem uma cadeia lateral, e aí o elétron livre. Anotem isso na apostila de vocês, anotem. Eu fiz esse teste porque
uma boa parcela de provas faz esse tipo de pergunta e uma boa parcela de alunos erra isso em prova. E é um assunto que não pode. Vejam bem, quando tiver só a cadeia aromática, a pessoa lê derivado do benzeno, então é o benzil, não. O derivado do fenol é o fenil, porque a palavra fenol veio bem antes na história do que a palavra benzeno. O benzil é esse daqui. Esse aqui é o radical benzeno. Então, ache um cantinho da apostila e coloquem que o radical que só tem a cadeia aromática é o fenil, e quando tiver a cadeia aromática com uma cadeia lateral e o elétron livre, que é esse elétron livre, ele está preso na cadeia lateral, é o benzil. Então, esse é o cuidado básico que você vai ter. Fechou? Então, lá em cima, como é que você daria nome para aquele composto? Não, deixa aqui, depois vocês vão anotando. Ele é chamado de fenilamina, ou então, se você estivesse na prova, nossa, que dúvida mortal, é fenil ou é benzil? Você pode dar outra nomenclatura, aminobenzeno, também é correto. Só que agora eu vou pedir para vocês anotarem uma outra coisa. Essa fenilamina ou aminobenzeno, ela tem um outro nome. Ela é chamada no comércio de anilina. Anotem esse nome, se tiver uma caneta marca-texto, passe em cima. A fenilamina ou aminobenzeno é chamada de anilina. Anilina, eu já vi esse nome em algum lugar. Onde que eu encontro as anilinas na minha vida? Em corantes artificiais. Então, você pega aqueles pacotes de suco em pó, na hora que você vai fazer cachorro-quente, em que você coloca as vinas. Em Curitiba não existe salsicha. Se você fala assim, me vê um cachorro-quente com 2 salsichas. O que é isso? Não sei o que é salsicha. Se você falar cachorro-quente com 2 vinas, aí a gente se entende. Então, aqui em Curitiba é vina. Então, na hora que você vai ferver a vina na água, fica aquela água amarelada. O que é aquela água amarelada? Corante. O que é esse corante? Anilina. Salgadinhos, balas, sorvetes, todo aquele processo que você já ingeriu na vida de corantes, ela tem uma anilina. Já vou colocar depois para vocês lembrarem também. Mas anotem esse nome aí, anotem esse composto, coloquem esse nome com anilina e se tiver caneta marca-texto, passe em cima. É importante. Deixa eu só apagar tudo aqui, que ficou muito poluído. Pronto. Então tem fenilamina ou aminobenzeno. Eu vou desafiar vocês. Eu vou jogar vocês agora no nível maior de tudo. Eu vou colocar agora um aprimoramento de nomenclatura. Normalmente, essas nomenclaturas aqui não são vistas em cursos normais, em cursinhos normais, só que eu vou deixar vocês mais aprimorados, mais aprofundados na nomenclatura. Quer ver? Dá uma olhadinha nessa cadeia aqui. Primeira coisa que chama a sua atenção. Tem um nitrogênio. Opa, você tem um nitrogênio, é uma mina. Como é que eu vou dar a nomenclatura para mina? Quero ver agora. Alguém poderia me dar o nome desse radical? Repare que o nitrogênio está aqui. Tudo que está preso nessa ligação vai ser um radical. Duvido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Você já sabe que é um octil. Mas qual dos 24 octil que você vai me dar como nomenclatura? O professor tem 24, tem 24 radicais octil diferentes. E agora? Como é que você vai descobrir esse material? Então, nesse caso aqui, você não usa o nome do radical. Então, o que você vai fazer? Regras de hidrocarbonetos. Você vai achar a cadeia principal. Tudo aquilo que estiver fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Eu tenho o radical metil, tenho o radical metil, e esse NH2 passa a ser também um radical. Então, professor, mas ele não é função? Nesse caso, ele é um radical. E como é que eu dou o nome desse radical NH2? Amino. Amino. Não é mais amina, porque amina quando tem radical. Então, como é que você daria o nome desse composto? Numera pela ponta mais próxima da função, então seria 1, 2, 3, 4, 5. Como é que você daria nome para esse composto? 3-amino, porque está preso no carbono 3, 4,5 dimetil, deixa eu apagar aqui tudo para vocês observarem bem, 4,5 dimetil hexano. Essa é a nomenclatura que vai aparecer, porém eu vou fazer um pequeno desafio. Se aparecesse, vamos brincar de verdadeiro e falso. Se aparecesse esse nome aqui, 4,5 dimetil hexan 3-amina, estaria ou não estaria correta essa nomenclatura? Não estou falando em oficial ou não. Como é que eu analiso isso? Então, vejam bem. 4,5 dimetil. 1, 2, 3, 4. 4,5 dimetil, tá certo? X, 6 carbonos, tá certo? Simples ligação, tá certo? O que eu tenho preso no carbono 3? Amina.
verdadeira. Seria também uma forma de você dar nomenclatura, só que não é nomenclatura oficial. É uma nomenclatura que eu posso dar para esse composto. Então, aqui eu estou entrando num método ou um patamar um pouco mais avançado em termos de nomenclatura. E para fechar essa nomenclatura, aqui embaixo, biologia. A biologia adora essa dupla função. Primeiro o quê? Só colocar outra cor aqui. Repara que eu tenho 1, 2, 3... Opa, deixa eu fazer menor isso aqui. 1, 2, 3, 4 carbonos. Deixa eu só apagar aquele carbono ali que ficou meio fora, tá? Vamos ficar aqui pequenininho, vamos lá. Cadê a caneta? Aqui, pronto. Fechou, dá para ver mais ou menos. Ó. Repara que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que o que eu encontro aqui na ponta, que chama a minha atenção? C-O presa OH. O que é um C-O presa OH? É um ácido carboxílico. Só que além do ácido carboxílico, repare o que eu tenho pendurado aqui embaixo dessa estrutura. Eu tenho uma amina. Eu tenho duas funções orgânicas presas no mesmo composto. Professor, como é que eu vou dar nome para um composto que tem duas funções? Primeiro, eu tenho amina e tenho ácido. Se já na biologia você chama isso de amina-ácido? Não, se chama de aminoácido. Por que amino? Porque o nitrogênio não é a função principal. O nitrogênio ele se comporta como radical. Qual que é a função principal? 1, 2, 3, 4 carbonos no ácido carboxílico. O ácido carboxílico é a função principal. Esse grupamento NH2, que é amino, é um radical. Por isso que ele é chamado de aminoácido. Aminoácido, ou seja, tem a função ácido carboxílico, que é a função principal, que você vai dar nome, e o NH2 é um amino, é um radical. Inclusive, em qual carbono da cadeia principal esse amino está preso? No 2. Então, você vai ter 2-metil, 4 carbonos but, simples ligações anti-terminação oico. Ácido 2-amino-butanóico. Nomenclatura um pouco mais avançada para você mexer com aminoácidos. Já entra na parte da biologia, ciências da natureza na prova do Enem. Então, aqui nessa tela, eu trago compostos mais complexos. Agora, uma outra coisa que eu vou pedir para vocês anotarem. Observação importantíssima, diga-se de passagem, importantíssima. Anotem isso no material de vocês, anotem. Observação importantíssima, vou exagerar um pouquinho na frase. As aminas apresentam caráter básico. Isso aqui tem que destacar com o máximo de cores possíveis que você encontrar aí. Professor, só tem uma caneta Bic, faz um balão em volta, mas coloca isso em destaque. Todas as aminas apresentam caráter básico. Todas as aminas apresentam caráter básico. O professor Jamal deve ter começado aí a parte de ácidos, logo vai trabalhar base, não sei como é que está a parte dele aí, mas de qualquer maneira você já estudou na vida ácido e base. As aminas apresentam caráter básico. Para neutralizar o caráter básico de uma amina é necessário um ácido. Quer ver uma coisa que você talvez nunca pensou na vida, mas já passou por esse tipo de inconveniente? Dá uma olhadinha na próxima imagem. Onde que eu posso encontrar algumas aminas? Exemplo clássico, nos peixes. No peixe você encontra a metilamina, a dimetilamina e a trimetilamina. Aquelas 3 primeiras substâncias que eu fiz a classificação de amina primária, secundária e terciária. Na hora que você vai, por exemplo, num restaurante, ou na hora que você vai fazer peixe em casa, você pega com a mão, tempera com a mão, e aí fica aquele cheiro desagradável de peixe na mão. Como é que você retira o cheiro de peixe da mão? Ou então, naqueles rodízios de fruto do mar. Você não vai comer camarão com garfo e faca. Você enfia a mão lá, se lambuza inteiro e fica com aquela mão fedida de camarão por 5 dias, para mostrar que comeu camarão também. Como é que se tira o cheiro de peixe e camarão na mão? A professora é só ir no banheiro e lavar com sabão. Não. As aminas apresentam caráter básico. Se você lavar com sabonete, com sabão, com sabonete líquido, essas substâncias também são básicas. Não vai adiantar. E piora muitas vezes. Você percebe assim, nossa, acabei de lavar a mão, minha mão está mais fedida ainda, porque desloca equilíbrio. Logo, para você neutralizar o cheiro forte de peixe, o que você usa? Um ácido. E que ácido que todo mundo tem em casa e que pode ser usado para essa finalidade? Vinagre. Então, se você tiver com uma mão fedida de peixe, coloca um pouco de vinagre na água, lava a mão com água de vinagre, pronto, o cheiro de peixe desapareceu. Professor, aí vai ficar com cheiro de vinagre. Aí sim, você tem um cheiro ácido,
vai lá no banheiro, lava com sabonete, que é básico, ácido com base, neutraliza, vai ficar com aquele cheirinho de flor de própolis, vai ter aqueles sabonetes líquidos que você tem lá, flor do campo, camomila, essas coisas do gênero. Então, a química está presente no nosso dia a dia. Todos os derivados de peixe, frutos do mar, têm caráter básico porque tem aminas. Essas aminas são básicas. Para você neutralizar essa amina, você usa um ácido. E o ácido mais simples para usar é o vinagre. Professor, não posso passar limão na mão assim para neutralizar? Pode. Só que qual é o risco de você ter para passar limão e depois ir no sol? Uma queimadura séria de pele. Então, use o vinagre, ele é mais inofensivo nessa história. E aqui a imagem à sua direita, os corantes. Corante artificial, as anilinas. Não sei se existe isso no mercado, mas na minha época, quando eu era criança, tinha uns pacotinhos de suco assim, bem pequenininho, chamado Kisuko. Pô, aquele negócio fazia 10 litros de refresco. Ainda fazia, se tomava um copo de uva, ficava com um bigode roxo, e ficavam 6 semanas, aquele negócio não saía nunca, de tanto corante que eles tinham. Você vai lembrar da sua infância, tinha um pirulito, se pouco me engano, chamado bruxolito. Ele deixava a tua língua roxa, teus dentes roxos, uns 5 dias. Lá era cheio de corante. Quando você era mais criança, você fazia aniversário com tema infantil. Era uma princesa, era um super-herói, ele tinha aquele papel arroz em cima, e aquele papel era puro corante. Lá você tem as anilinas, presentes dentro da função amina. Ponto, resolve esse problema. Vamos continuar. Próxima função que vai me interessar é uma função chamada amida. Cuidado agora. Amida. C-O presa a nitrogênio. Qual que é a diferença? Vocês vão perceber, deixa eu colocar uma cor mais destacada aqui, vou colocar o vermelho que sempre dá para ver. Então, você vai perceber que tem um C-O. Temos uma carbonila presa ao nitrogênio. Quando a carbonila estiver presa ao nitrogênio, eu tenho uma amida. Quando tiver só o nitrogênio, é uma amina. Cuidado com isso. Muita gente boa mesmo, já errou prova de vestibular porque confunde amina com amida. É uma seta ridícula, eu já vou pedir desculpas antes de comentar, mas de qualquer maneira ele ajuda muitas vezes para você fazer essa identificação de forma mais simples. Amina e amida, a diferença é um C dupla O. Então tem uma seta ridícula, mas muito ridícula, eu vou pedir desculpas de forma antecipada. Como é que eu vou identificar de maneira fácil uma amina de uma amida? As minas não tem bola. Professor, como assim as minas? A mina, volta um pouquinho aqui, uma mina qualquer lá em cima, ó. A mina não tem bola. Professor, que bola que é essa? A bola do oxigênio que eu estou me referindo. Então, as aminas, elas não têm a bola. Que bola? A bola do oxigênio. Porque se você tiver a bola do oxigênio, você vai ter uma amida. Então, as minas não têm bola. E besteira, a gente lembra com facilidade. Portanto, as minas não têm bola. Como tem uma bola do oxigênio, é uma amida. É ridículo eu pedir desculpas de forma antecipada, portanto, estou desculpado. Então, vamos continuar. Então, na hora que você pegar o composto, por exemplo, a cloroquina. Se você procurar aí no Google cloroquina, você vai encontrar um cloro numa extremidade e vai encontrar 3 átomos de nitrogênio. Lá vai ter amina ou amida. Pera, só tem o nitrogênio, as minas não tem bola. Se não aparece bola, é só amina. A cloroquina tem 3 vezes a função amina e um cloro pendurado numa das pontas da cadeia. É dessa forma que você vai identificar. Agora, quando tiver C dupla O, apareceu a carbonila presa ao nitrogênio, não importa se está direita, esquerda, em cima e embaixo, lá você vai ter uma amida. Não se preocupe com nomenclatura, pelo simples fato. Raiz, mais meio, mais a terminação, amida. Repare que amina termina com amina, amida termina com amida. Não tem problema qualquer. O que me importa aqui é que você saiba reconhecer. Só o nitrogênio, amina. Nitrogênio com C duplo O com carbonila, amida. As minas não tem bola. Fácil de lembrar besteira, colocar ela no teu inconsciente que não tem como esquecer isso aí. Professor, tem exemplo simples. Vou dar 2 exemplos simples e um exemplo um pouquinho mais complexo. Presta bem atenção aqui em cima. 1, 2, 3 carbonos. Primeira coisa que você vai identificar. Opa, tem nitrogênio. Se tem nitrogênio, ou é amina ou é amida. Como tem a bola do oxigênio, é uma amida. Quantos carbonos eu tenho ao todo no meu composto? 3. Prop. Que tipo de ligação que eu tenho? Simples an. E qual é a terminação para amida? Amida. Propanamida.
nome oficial, e só tem esse nome que você vai utilizar. Agora, aqui embaixo, presta bem atenção que eu vou lá na primeira aula de química orgânica que vocês viram. Eu só vou colocar os carbonos aqui para vocês observarem. Deixa eu colocar a apresentação aqui, ó, maior, que fica mais fácil para eu enxergar. Então, o que você vai ter aqui? Agora ficou assim. Então, veja bem, eu vou colocar aqui, deixa eu pegar o computador que fica mais fácil. Cadê? Tá aqui. Eu vou colocar aqui, ó, os carbonos. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Fica mais fácil para vocês visualizar. O que eu tenho nesses carbonos? Primeiro, isso aqui é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, é aberta. Por quê? Porque não é fechada. Tá, porque não tem nenhuma forma geométrica. É uma cadeia normal ou ramificada? Professor, tem um carbono pendurado para cá. Opa, se tem uma cadeia ramificada, porque tem alguma coisa pendurada. É uma cadeia ramificada. Ela é saturada ou insaturada? Professor, tem uma dupla ligação. Só que para ser uma cadeia carbônica insaturada, onde que a dupla ligação tem que estar? Entre carbonos. E aqui está entre carbono e oxigênio, uma cadeia saturada. Outro cuidado. É uma cadeia homo ou heterogênea? Ah, professor, é heterogênea, olha, oxigênio tem nitrogênio. Para ser uma cadeia heterogênea, onde que o oxigênio e o nitrogênio tem que estar? Entre carbonos. Portanto, a informação que eu precisava é uma cadeia ramificada. Como é que você dá a nomenclatura para a cadeia ramificada? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar a cadeia principal, que é essa daqui. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical que só tem um único carbono? Metil. Como esse radical poderia pegar posições diferentes, por onde que você numera o composto? Pela função. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Onde que o radical está preso? Ele está preso no carbono 2, 2-metil. Tem 4 carbonos but, simples ligações an, terminação amida. 2-metil-butanamida. Está aí a nomenclatura. A pessoa não é tão difícil, não é. Lógica. Utilizem a lógica da química orgânica que vocês já aprenderam. Agora tem um desafio. Mas esse aqui é um desafio top de linha. Eu tenho uma amida C-O presa a nitrogênio. Só que repare aqui, ó, eu tenho um radical. Só que esse radical, ele não está preso a uma cadeia principal. Repare que aqui em cima eu coloquei 2-metil, porque ele está preso no carbono 2. E aqui embaixo o radical metil, ele nem está preso na cadeia principal. E como é que eu vou identificar se esse radical está preso na cadeia principal ou ele está preso ao nitrogênio? Aí fica fácil. Se ele estiver na cadeia principal, você vai usar um número. 2-metil, 3-metil, 5-metil. Quando ele estiver preso ao nitrogênio da função amida, você vai utilizar a letra N. N-metil. Professor, o que é esse N? Esse N representa que ele está preso ao nitrogênio da cadeia principal. Então, quando ele está preso à cadeia principal, eu vou usar o número 2-metil, 3-metil. Quando o radical estiver preso ao nitrogênio, eu não vou usar número, eu vou usar a letra N. N-metil, e aí a vida continua. 2 carbonos et, simples ligações an, terminação amida. N-metil, etanamida. É assim que vai trabalhar a nomenclatura desse sistema. Então, um cuidado básico, quando vocês forem mexer, deixa eu colocar aqui um pouquinho, que legenda, eu vou colocar ela para baixo aqui, ó. Pronto, aqui fica mais fácil. Então, em cima disso, em cima dessa nomenclatura aqui, eu vou novamente aprimorar um pouquinho a nomenclatura de vocês. Cuidado. Quando o radical estiver preso na cadeia principal, número, você sempre trabalhou. Agora, quando o radical estiver preso ao nitrogênio, N. N-metil, N-etil, dependendo do radical que você tiver. Professor, isso já caiu alguma vez na prova? Nunca caiu até hoje. Em prova normal, prova objetiva. Em prova de segunda fase, ela pode aparecer. Então, para quem vai fazer discursivo em química, tem que tomar cuidado com essa diferença. Se tiver na cadeia principal, número. Se tiver preso ao nitrogênio, N. N-metil. Só que a prova discursiva vai demorar muito para chegar, você vai ter uma certa preparação para isso. Então, vamos continuar. Próxima, outra antes disso. Biologia. Tem uma frase na biologia que vocês a vida inteira decoraram. Quando 2 ou mais aminoácidos se unem, formam uma ligação peptídica. Formam um peptídeo pela ligação peptídica. Vários peptídeos formam o quê? Uma proteína. Portanto, a maior aplicação de uma amida vem aqui. Presta bem atenção. Vocês aprenderam assim na biologia.
A hidroxila do ácido graxo, o que é um ácido graxo? É um ácido carboxílico, que tem C dupla O presa OH. Olha o ácido aparecendo. A hidroxila do ácido graxo pega o hidrogênio da função amina. A hidroxila pega o hidrogênio para formar o quê? A molécula de água. Aí esse nitrogênio se prende ao carbono para formar a chamada ligação peptídica. Decoreba pura. Agora presta bem atenção o que uma prova de química vai explorar de você. Que função orgânica eu tenho na ligação peptídica? Peraí, professor. C dupla O preso a N. Opa, se tem nitrogênio, ou é amina ou é amida. Mas como tem a bola do oxigênio, é uma amida, porque as minas não tem bola. Como tem a bola do oxigênio, é uma amida. Portanto, informação simples. O que forma a ligação peptídica? Uma ligação amídica. Temos a função amida. Portanto, a maior aplicação de uma amida que você vai encontrar no dia a dia, é quase sacanagem essa imagem, mas de qualquer maneira, está aqui, ó. Proteína. Ovo, aí você tem carne, você tem salmão, você tem ovo, você tem vários desses ingredientes lá na sua geladeira. O que você acha agora de pegar um pedaço de salmão, uma picanha, ou então nada, vai no ovo mesmo, cozinha um ovo lá que resolve o seu problema de proteína. Então, as proteínas são formadas por ligações peptídicas. Qual é a função orgânica presente na ligação peptídica? Amida. Essa é a maior aplicação que você vai encontrar dessa função. Vou continuar. Terceira função nitrogenada. C-tripla-N, ou de forma simplificada, CN. É chamada função nitrila, e tem alguns vestibulares que chamam de nitrilo. Qual a diferença? Nenhuma. Eu prefiro usar a definição internacional que é nitrila. Nitrila. Primeiro, vocês devem ter visto o Jamal, na terça-feira, se eu pouco me engano, ácido. Se eu colocar aqui na frente, deixa eu colocar uma cor mais aqui. Se eu colocar aqui na frente um H, olha bem, se eu colocar HCN, eu tenho um ácido cianídrico. Ácido cianídrico, HCN. Só que o ácido cianídrico é um dos compostos mais perigosos, venenosos que o homem já criou em todos os tempos. Tanto que lá nos Estados Unidos tem uma pena de morte chamada câmara de gás. Que gás que eles utilizam? Ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, que é esse HCN. Professor, a gente usa isso no dia a dia. Provavelmente você deve estar usando ou ainda vai usar um cianeto desses hoje no dia a dia. Então, o que acontece? Sai aquele hidrogênio, apaga ele dali, sai o hidrogênio e no lugar ali vai entrar um radical. Nitrila é um composto derivado de ácido cianídrico pela retirada do hidrogênio e a colocação de um radical. Essa é a definição de uma nitrila. Só que isso não me importa. O que me importa é que quando eu tiver C-tripla-N ou CN é uma nitrila. Não me preocupo com nomenclatura oficial, porque eu tenho raiz, mais meio, mais a terminação, nitrila. O nome nitrila aparece na nomenclatura. Nitrila. Ponto. Resolve. Ou nitrilo. Porém, como ele é derivado do ácido cianídrico, e eu tirei o hidrogênio e coloquei um radical, troca a terminação hídrico para eto. Cianeto de e o nome do radical. Cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de alguma coisa. Essas são as duas formas de você colocar a nomenclatura para nitrila. E tem uma nitrila, certeza que você ou já usou ou ainda vai usar no dia de hoje. Hoje não está tão frio assim, mas se tivesse frio, certeza absoluta que você estaria usando uma nitrila. Quer ver onde? Vamos colocar primeiramente nomenclatura para as duas. A primeira ideia é só para você treinar. 2 átomos de carbono ET, simples ligações AN, terminação nitrila. Isso aqui fica etan-nitrila. Etan-nitrila. Fica estranho dar uma parada. A língua portuguesa se intromete. Para evitar esse encontro de 2 N's, nós vamos colocar a letra O, eufonia, para melhorar a pronúncia. Em vez de etan-nitrila, etano-nitrilo. Você faz uma vez só, etano-nitrilo. Etan-nitrila, dá uma parada. Então, etano-nitrila, nome oficial. Agora, cuidado. Esse C-tripla-N é o cianeto. Como é que é o nome desse radical, do radical que está preso ao cianeto? Metil. Logo eu vou ter cianeto de metil ou cianeto de metil. Só para treinar a nomenclatura. Agora, esse segundo composto, ele é muito usado no nosso cotidiano. Muito usado, diga-se de passagem. Primeiro, 3 carbonos prop, dupla ligação em terminação nitrilo. Propen-nitrila. Para evitar essas duas vogais aí, você coloca a letra O, propeno-nitrila.
Só que esse propenonitrila, ele tem um nome usual. Esse CN é o cianeto. Agora eu quero ver se vocês lembram desse outro radical. Como é que é o nome desse radical aqui, ó? Vou colocar ele no retângulo. Eu quero ver vocês arriscarem. Arrisquem no chat, quero ver se vocês acertam esse radical, que tem 2 átomos de carbono com uma dupla ligação. Já vou adiantar que não é etil. Como é o nome desse radical, que tem 2 carbonos e uma dupla ligação? Aí alguém já colocou, o Juan já colocou. É o vinil. Portanto, eu vou ter como nomenclatura cianeto de vinil ou cianeto de vinila. E esse cianeto de vinila é matéria-prima para a fabricação de um polímero chamado acrilonitrila ou lã acrílica. Então, esse composto é a base para fazer o seu edredom. O seu edredom é feito de acrilonitrila, de lã acrílica, blusa fina que você deve ter aí quando está frio, luva, cachecol, meia, ou então você vai encontrar, colocar as imagens que falam por si, ó, aqueles novelos de lã que a avó geralmente utiliza, aí você tem aqueles sapatinhos de criança, e tem a famosa blusa de lã que você tem em casa, que é feito de lã acrílica. Esses instrumentos são feitos a partir desse composto. Então, é um composto que você usa no dia a dia, sim, daqui a pouco, daqui a alguns poucos minutos, você vai escovar os dentes, vai tomar banho e vai deitar. Você não usa uma coberta de pelo de galinha, de ganso. Você tem um edredom, tem uma manta para dormir. Essa manta e o seu edredom é feito de lã acrílica desse composto chamado acrilonitrila. E outra curiosidade, essa mesma matéria faz a chamada fralda descartável e o absorvente íntimo, seguro líquido através dessa matéria-prima. Então, é um composto que pode ser encontrado com muita facilidade no nosso dia a dia. Eu já coloquei as imagens para você entender a lógica da aplicação desses materiais. Essa próxima função não tem na apostila de vocês, eu vou colocar só como desencargo de consciência. Só como desencargo de consciência. Eu só vou trocar a ordem. Repare que o que você viu até agora foi um CN. Agora eu vou trocar, vai virar NC. Aí vai virar isonitrila. Isonitrila. Só troca a posição do carbono com nitrogênio. Eu vou colocar por desencargo de consciência. Só. Nome oficial. Raiz mais meio mais isonitrila. Raiz mais meio mais isonitrila. Ou então, isocianeto de, e o nome do radical. É igualzinho a nitrila. Só troca iso. Isonitrila e isocianeto de, o nome do radical. E há muito tempo atrás ele era chamado de carbilamina. Então, só estou colocando para mostrar que existe essa função. Só vou mostrar que ela está presente aí no seu sistema. Não tem no material de vocês, se eu pouco me engano, estou colocando para evitar confusão. Ah, nunca vimos isso na vida. O isonitrila, troca a ordem da nitrila. A nitrila é C-tripla-N, troca NC. Aí vai virar isonitrila e isocianeto de, o nome do radical. São as 2 formas com que você vai encontrar. Só para citar um exemplo aqui em cima, eu vou colocar ali em cima, vou colocar só os nomes aqui, ó, metano isonitrilo ou isocianeto de metilo, ponto. Aqui embaixo, ó, você vai ter metilcarbilamina e tal, aí você tem eteno isonitrilo e vai encontrar o isocianeto de vinil. Talvez a única vez que você vai encontrar algum composto disso aqui foi foi um acidente, na verdade, mas foi um massacre que aconteceu na Índia, em que uma empresa chamada Union Carbide, que fazia fertilizantes, teve um problema técnico e vazou isocianeto de vinila ao ar. Segundo lá, mataram mais de 50 mil pessoas. Então, foi o maior acidente químico de todos os tempos que teve o vazamento dessa substância. Então, esses materiais que você coloca, mata muita gente, geralmente eles não colocam em prova, porque pode dar um sentimento de tristeza nos caras que vão fazer prova. Então, eles evitam colocar esse tipo de material. Então, o único sistema que poderia cobrar um isocianeto estaria aqui, ó. O isocianeto de vinil, que matou mais de 50 pessoas. Isso são dados do governo. Estipula-se que mais de 200 mil pessoas morreram vítimas desse gás. Então, é um acidente muito sério que aconteceu na Índia, acho que foi em 84, 85, depois vocês procuram lá no Google que vai ter a data correta desse material. Agora eu vou continuar com a parte importante. Outra função orgânica, NO2. Eu vou encerrar as funções nitrogenadas aqui. Então, veja bem, amida, nitrila e nitrocomposto. Essas 4 são obrigatórias e aparecem aos baldes em prova. Aparecem aos baldes. Professor, com o carbono da isonitrila tem uma ligação dativa? Perfeito. Quem escreveu ali, o Juan. Ali, só voltar um pouquinho aqui.
Volta só um pouquinho aqui, ó. Tem uma ligação dativa. Então, o nitrogênio, ele estabiliza o carbono com uma ligação dativa. Perfeito. Só que essa ligação dativa, ela fica em ressonância com uma tripla ligação. Então, por isso que ele fala que ela não vai aparecer na prova, porque ela é um pouco mais complexa. Geralmente, ela cai em curso superior. Quem vai fazer farmácia, engenharia química, essas coisas do gênero. Então, só estou comentando que existe, mas ali tem uma ligação dativa. Juan, então, só para fechar aqui nosso sistema. E aí tem os exemplos que não me interessam, e aí entra NO2. O que é um NO2? Nitro composto. Nomenclatura. Nitro mais o composto. Professor, como assim? Nitrometano, nitroetano, nitrobutano, nitrobenzeno. É assim que você vai trabalhar com nitrocompostos. Só. NO2, é isso que você vai me interessar. Amina, só nitrogênio. Amida, nitrogênio com C dupla O, nitrila, C tripla N e nitrocomposto NO2. 15 segundos de matéria, é o que você tem até então. Aí eu vou continuar. Vou te dar 2 exemplos. Lá em cima eu tenho o nitro, e como é que é o nome desse composto que eu vou colocar nesse quadrado aí? Benzeno. Logo, o nome do composto, nitrobenzeno. Nitrobenzeno. Ponto, acabou. Tá, professor Ibasca? Não tem nada, acabou. Aqui embaixo, eu tenho NO2. Isso aqui é um nitro. Como é que é o nome da cadeia principal no qual está preso o NO2? É um butano. Mas como o NO2 ele pode trocar de posição na cadeia principal, eu tenho que fazer a numeração. Logo, ele vai ser chamado de 2-nitrobutano. But, simples, an, terminação O. 2-nitrobutano. Então, nitrocomposto. É o nitro mais o nome do composto. Tira o NO2. Se você tirar o NO2 aqui, ó, só vai ter 4 carbonos, simples, terminação O. Só tem benzeno, portanto, nitrobenzeno. Agora, para que serve os grupos nitro? Eles servem para isso daqui, ó. São 2 imagens bem peculiares. Serve para fazer explosivo TNT, trinitrotolueno nitroglicerina. Ou seja, você tem o grupo NO2. E também você encontra o nitro nos chamados carros nitrados. Para quem é fã daquela série de filmes chamado Velozes e Furiosos. Agora estão lançando Velozes e Furiosos 39, Conexão Centro-Boqueirão. Eles ali na Marechal Floriano fazem aquele racha, o cara aperta aquele botão, aquele gás entra no motor, faz aquela aceleração incrível e o carro ganha a corrida. Então, esses carros nitrados utilizam nitrometano, CH3-NO2. Então, é uma das grandes aplicações desse material. E aí, para fecharmos a aula, como é que está meu tempo? Tem ainda alguns minutinhos. Outras funções orgânicas. O que eu vou me preocupar? Somente com o reconhecimento de função. Só com o reconhecimento. Primeira função, SO3H. SO3H. Vai entrar agora as funções sulfuradas, que tem o enxofre. SO3H é chamado de ácido sulfônico. Professor, nomenclatura. Ácido, o nome do composto no qual está preso o enxofre, mais a palavra sulfônico. Ácido benzeno sulfônico, ácido metano sulfônico, ácido etano sulfônico. É só colocar ácido, o composto no meio, e a palavra sulfônico no final. Ou então, ácido mais o radical. Ácido metil sulfônico, ácido etil sulfônico, ácido fenil sulfônico. Professor, é importante para a prova? É importante para o nosso dia a dia. Todos vocês utilizaram hoje, ou ainda vão utilizar, um ácido sulfônico. Ainda vão. Eu acredito que já utilizaram em algum momento do dia. Então, para que serve o ácido sulfônico? Primeiro, SO3H. É isso que vai me interessar. Como é que eu reconheço um ácido sulfônico? SO3H. Ácido composto sulfônico. Fecha. Quer ver exemplos? Lá em cima. SO3H. Aparece a função SO3H. Então, eu vou colocar ácido, o nome do composto. Se você tirar isso daqui, vai ficar 2 carbonos et, simples an, terminação O. Então, você vai ter et, an, O. Etano sulfônico. Ponto. Ácido etano sulfônico. Aqui embaixo, SO3H. É o ácido. Então, aliás, tem uma outra nomenclatura que poderia ser ácido etil sulfônico. Porque daí o etil é o etano, tanto faz. Ácido, como é que é o nome dessa forma hexagonal com uma bolinha no meio? Benzeno. Ácido benzeno sulfônico. Se você quiser grudar as duas palavras, tem que duplicar o S. Repare que ali é etano sulfônico, eu deixei separado. Se você grudar as duas, tem que duplicar o S. Então, benzeno sulfônico ou ácido fenil sulfônico. Esse último composto, ele tem uma grande aplicação diária. O que eu encontro ele? Aqui, ó. Shampoo, ou então
detergente. Professor, isso quer dizer que shampoo e detergente é a mesma coisa? Sim. Tanto que se você olhar a composição do detergente de pia e a composição do seu shampoo, é a mesma coisa. Professor, então significa que eu posso lavar o meu cabelo com um Limpol, com uma Minerva? Não, não pode, pelo simples fato. O detergente ele é concentrado. Se você lavar o teu cabelo com detergente, isso vai tirar toda aquela proteção do óleo, e aí o teu cabelo vai ficar todo embaraçado e vai ter que cortar. Então, o shampoo, ele tem uma dosagem de ácido sulfônico suficiente para remover o excesso de gordura que você tem no cabelo. Você nunca se perguntou por que um fio de cabelo não se enrola no outro? Obviamente, se você fizesse no teu cabelo, ele vai dar, você pega uma escova, consegue pentear. Mas por que ele não se enrola no outro? Porque cada fio de cabelo tem uma proteção de gordura, de sebo. Porque você tem glândula sebácea. Teu cabelo não é oleoso, não. Teu cabelo é seboso mesmo. E aí, como cria um excesso daquele sebo, se usa um shampoo. E qual é a função do shampoo? Eliminar o excesso de sebo que você tem no cabelo. Você não pode tirar todo. Se você lavar com detergente, você remove todo esse sebo e aí vira um emaranhado, tem que cortar. Sabe aqueles cachorros de rua que tem aqueles dread pendurados? Vai ficar mais ou menos assim. Então, continue usando o seu shampoo, o ácido sulfônico na forma diluída. Outra função orgânica importante, mas ela é autodefinida. Organometálico. Organo carbono preso ao metal. Organometálico. Eu tenho R, que é o radical preso ao metal. Como é que vai funcionar a nossa nomenclatura? Nome do metal mais o radical. Simples. Você vai ver o metal e vai colocar o radical. Quer ver? Quem é o metal? Ah, professor, é o mercúrio. O que está preso nesse mercúrio? Eu tenho um radical CH3 e mais um radical CH3. Então, eu vou ter mercúrio de metil. Aqui embaixo. Quem que é o metal Pb? Chumbo. Uma, duas, três, quatro vezes o radical etil. Vai ficar como nomenclatura chumbo tetraetil. Só. Então, organometálico é autoexplicativo. Eu tenho um metal preso à cadeia carbônica. Só lembra disso. Última função, aqui já é organometálico de novo, só outro exemplo, tio-álcool, para encerrar de vez as nossas funções. Professor, tio é parente de alguém? Não. Na química orgânica, o tio significa que eu troquei o oxigênio por um átomo de enxofre. Na química orgânica, o prefixo tio significa a troca de um átomo de oxigênio por um enxofre. Se você lembrar que no lugar desse S tivesse um O, C, carbono de simples presa ao OH, o que eu teria? Um álcool. Só que eu tirei o oxigênio, substituí o oxigênio por um enxofre. Então, eu vou ter um tio-álcool. Poderia ter um tio-éter, um tio-fenol, um tio-cetona, um tio-aldeído. Várias vezes eu posso fazer essa substituição. Mas a única função que realmente me pertence aqui é o tio-álcool. Como é que eu dou a nomenclatura? Raiz mais meio mais tio-álcool. Só que com o tempo virou só tiol, porque é o tio da substituição do oxigênio pelo enxofre, mais o ol, que vem do álcool. Raiz mais meio mais tiol. E a nomenclatura usual, radical mais a palavra mercaptana. A palavra mercaptana vem do latim mercatans, que significa que rouba o metal, que tira o metal. Professor, que coisa feia. Não, é que as mercaptanas eram remédios utilizados, e ainda são remédios utilizados para desintoxicação de metal pesado. Então, a pessoa tomou muito metal pesado, teve uma intoxicação. Para você tirar esses metais pesados do corpo, você utiliza uma mercaptana. Ponto. Só para mostrar dois exemplos aqui. Ó. Lá em cima, etanatiol ou etilmercaptano. Todo mundo já sentiu o cheiro desse material. Gás de cozinha. Se você for lá no gás de cozinha, abrir o gás e não incendiar ali na hora, você vai perceber que o gás escapa. Se tiver alguém próximo, vai gritar assim, olha, está vazando gás. Como é que você percebe que o gás está vazando? Pelo cheiro. Só que o gás de cozinha não tem cheiro. O que tem cheiro é isso daqui, ó. Etanatiol ou etilmercaptano. Ele tem o cheiro do gás de cozinha. Outra molécula aqui embaixo, para encerrar bem agora, eu tenho propano 2-tiol, que é SH está preso no carbono 2, ou isopropila mercaptana. Essas substâncias, elas não têm um cheiro agradável, tanto que você pode encontrar mercaptanas aqui, ó. Na cebola você encontra mercaptanas, no alho você encontra mercaptana, já falei do gás de cozinha, e o gambá libera uma substância chamada butanotiol, que é exatamente uma substância de cheiro desagradável que afasta os seus predadores. Então, essas são as funções. Então, antes de encerrar, bem rapidinho, uma sugestão. Na hora que vocês forem estudar, pegue uma folha de papel, de preferência branca ou com linhas, e vai colocar assim, álcool.
Hidroxila presa a um carbono simples. Enol, hidroxila no carbono duplo e vai colocar todas as funções que você viu na aula de hoje. Todas as funções no papel. Por quê? Porque semana que vem eu vou precisar dessas funções. Então, pega essa folha, anota todas as funções que eu coloquei aqui na tela, esses slides já estão disponíveis, mas pega uma folha de papel, faz pequenininho as funções, guarda essa folha, coloca dentro da apostila para consulta de vocês. E à medida que você vai consultando, você vai conseguindo decorar todas essas funções. Ponto, fechamos. Então, encerro aqui, uma ótima noite, bom sono, bons sonhos para vocês, ótimo final de semana, vejo vocês lá na semana que vem, fechou? Abraço, tchau! Até mais, Juan. Até mais, Tainá. Opa, acho que vai fazer pergunta.